Então é aqui que eu pego seus comentários fascinantes. Por favor, continue mandando. Eu gosto da interação. E na minha tela, eu estava olhando alguns há um tempo atrás e vi este de Barry. E ele diz, comprei algumas bandejas de 460 no ano passado e tive algum sucesso. Preciso de conselhos sobre como obter o máximo benefício e quais culturas se dão bem nelas. Ainda parece errado cultivar em tão pouco composto. E essa última frase dele é o que realmente despertou meu interesse e pensei, sim, este seria um ótimo assunto para mostrar, porque sinto que muitas vezes as pessoas estão usando mais composto do que o necessário. E isso pode levar a seus próprios problemas de encharcamento quando as mudas são muito pequenas. Então, eu vou mostrar agora na estufa como eu recomendo usar particularmente minhas bandejas que são projetadas para ter aquela pequena quantidade de composto grande, economia em composto, e como empurrar o composto para dentro e então como costurar e desbastar nelas muito brevemente e quais vegetais se saem melhor para começar lá. Então estou indo para Propagation Headquarters em Home Acres e é a minha estufa que não é aquecida. Mas na verdade é final de janeiro quando estamos filmando isso. Antes de começar o tempo de propagação para poder entregar este vídeo a você antes de começar. Então tenha isso em mente, o que você está vendo aqui é janeiro, não fevereiro. Assim que começarmos a propagar aqui, teremos um viveiro lá e forneceremos calor para os tetos e coisas assim. O que estou mostrando aqui é o básico para usar bandejas de módulos com sucesso. E o que eu projetei em particular, o estilo, que são as células bem pequenas e sólidas. Então isso é o que eu usava antes. E essas bandejas, tenho certeza que alguns de vocês já as usaram. Elas quebram muito bem, não muito cedo, né? Espero. Você consegue usar algumas vezes, enquanto essas aqui são muito robustas. Na verdade, Sean, que as vende nos Estados Unidos da América, ele é distribuidor, fez um ótimo vídeo recentemente e ele estava dirigindo um carro sobre elas e mesmo assim não quebraram. Essas são um bom investimento, você as terá por bastante tempo. Para o crescimento, é tudo sobre o tamanho do vaso para mim e também ter aquele ângulo afunilado na parte inferior ao contrário de sólido. Esses dois são feitos pela mesma excelente empresa de propagação de recipientes. Eu apenas senti que com esses que eu tinha estado a usar, mas há mais composto lá do que é necessário em comparação com isso. E o resultado é que quando você tem uma muda, há mais risco de água. Ela não precisa de tudo isso nesse estágio inicial. Então, para dar um número a isso, eu enchi um desses com composto e deu 4 litros, e isso é para 40 plantas. E um desses que eu enchi, eu posso te mostrar na verdade, já que eu tenho aqui. Então é assim que eu encho até o nível que eu encho, que é, você não consegue ver as divisórias. Eu estava fazendo isso no ano passado para uma aula de propagação. E uma das pessoas disse, Deus, eu teria reprovado no meu exame de propagação se tivesse feito assim, porque eles dizem que você deveria ser capaz de ver essas divisórias assim. Mas pela minha experiência com compostagem, uma vez que você o enche bem, ele sempre diminui. E quando a planta tem cerca de 2, 3 semanas, você pode realmente ver isso. Se você encheu até esse nível, eles ficarão um pouco vazios. Quero colocar o máximo de composto possível lá dentro. Então, quanto é? Se despejarmos isso, você também pode ver que estou enchendo eles bastante. Vou te mostrar isso em 1 minuto. Este é o composto caseiro que vou te mostrar. E se eu agora colocar isso em uma bandeja de medição? Da última vez que fiz isso, chegou a cerca de 2 litros. É só para mostrar para você em uma demonstração. Acabei derrubando um pouco, então tenho que limpar. E quero dizer, tem um pouco que eu derramei. Então eles são assim, é quanto composto você pode usar para encher um desses 62 litros para 60, 4 litros para 40.
Então seriam, portanto, 6 litros para 40 para 60, desculpe, 6 litros para 60 desses e 2 para 60 daqueles. Então é uma economia de 3 vezes em composto, quanto composto você precisa. Essa é uma vantagem. Outra vantagem é ocupa menos espaço. Então você pode caber mais, sabe? Você tem 40 ali, você tem 60 ali. Então você precisa de menos espaço de propagação por área. E tendo isso em mente, que não estamos usando muito composto, o composto precisa ser de boa qualidade e verifique. O vídeo que fizemos antes deste, que já está no meu canal, sobre como fazer seu próprio composto para vasos, ou se você não pode fazer isso, este é um pouco dele, é bem peneirado, há alguns pedaços congelados peneirados para 4 milímetros, composto caseiro e composto de minhoca. E um pouco de lascas de madeira, um pouquinho de solo, não muito, né? Um pouquinho de vermiculita, não muito. E essa é a minha versão de um composto caseiro. Existem muitas outras maneiras possíveis de fazer isso e você também pode ter sorte e encontrar um bom que você pode comprar. Mas como realmente preenchê-los é importante porque não temos muito composto lá, desculpe, não podemos colocar muito composto lá porque as células são pequenas, então você realmente quer preencher. Estou bastante cheio. Ok, então eu fiz um primeiro preenchimento. Agora farei um segundo preenchimento. Mas se eu fosse semear sementes bastante grandes, poderia ser bom fazer isso neste ponto. Então, sem fazer nenhum buraco extra, você poderia usar os buracos que acabou de criar com aquele primeiro preenchimento. Trouxe algumas sementes grandes, mas não estou dizendo que é hora de semeá-las. Isso demonstra as possibilidades dessas bandejas. Tipo, ok, então Brunner ou feijões de vara, grandes. Isso é possível? Na verdade não é possível, mas acho que não é desejável. E eu uso essas bandejas de células maiores. Para sementes grandes como essa. Dito isso, tivemos sucesso com sementes deste tamanho, que são de fava, feijão fava. Elas se encaixam perfeitamente ali. E como no início de novembro passado, semeamos 2 desses tabuleiros, uma semente de fava em cada um, e os plantamos em cerca de 2 semanas. A ideia é usar as bandejas para germinar as sementes e obter pequenas mudas. Não tente fazer uma planta grande. Coloque as pequenas no chão, pois elas crescem melhor assim. Isso significa que você passa pela fase complicada de germinar a semente quando a semente, especialmente favas em novembro, tem mais chances de ser comida por ratos. É isso que fazemos. As favas plantadas em janeiro estão parecendo bem. Elas foram plantadas muito pequenas e simplesmente continuam crescendo. Para sementes um pouco menores, como o milho doce, a mesma ideia se aplica, mas elas poderiam ficar na água por um período maior. Então, o milho doce que você fará em algum momento perto do final de abril, talvez, e então dê a eles cerca de 3 semanas. Geralmente faço, mas poderia ser 4 semanas. Então você busca uma planta de tamanho considerável. Se você está acostumado a usar algo maior, essas plantas não serão tão grandes quanto o usual, mas está tudo bem. Tudo o que posso dizer é que acho que pequenas mudas funcionam muito bem para cultivá-las e transplantá-las pequenas quando são bem jovens. E também é mais rápido, menos espaço para propagação e tudo mais. Ervilhas, nós colocamos 2 sementes em cada célula, assim. Você pode colocar 3 ou até 4 se quiser adicionar brotos de ervilha. As ervilhas crescem muito bem em aglomerados, mas para vagens de ervilha reais, 2 funcionam bem e é muito viável. Novamente, para transplantar bem jovem, talvez 2, 3 semanas, dependendo de quão quente está também. A abobrinha, então temos sua semente. O que fazemos com elas é começar por aí. Você sabe o tamanho de uma planta de abobrinha? Em até 2 semanas, no máximo 10 dias, isso estará bem crescido. E então eu pego um vaso de 7 centímetros, preencho-o levemente com composto, faço um pequeno buraco e então você pode simplesmente transplantar. Eu poderia usar um desses rabanetes. É uma demonstração. Tenho algumas mudas de rabanete. Se você estivesse replantando, simplesmente coloque o rabanete no buraco que fez e empurre para dentro. Você poderia até enterrar o caule mais fundo.
mas essa é uma maneira de você usar esses como um iniciador, como fazemos com os tomates. Então, por volta do 10º de março, estarei semeando tomates e apenas colocando uma semente em cada célula e depois transplantando-as após cerca de 3 semanas. Geralmente as germino em ambiente aquecido. E você sabe, com uma dessas ou com as bandejas menores. Então, por exemplo, você tem opções aqui de diferentes números em uma bandeja. Para muitos, 15 ou 30 seria bom para tomates, dependendo da quantidade que se quer cultivar. Mas se eu plantasse uma semente de tomate em cada uma dessas 15, provavelmente eu obteria 12 tomates se fossem sementes de boa qualidade. Sempre considere que algumas sementes não brotarão. Temos opções de 15, 30 e 60 sementes. E 15 segundos são suficientes para melão. Na verdade, não. Isso é pepino. Pequenas sementes. Bem, não tão pequenas. Eu apenas as semeio assim, sem muita profundidade. O segredo de muita semeadura é não colocá-las muito profundamente. E eles devem brotar rápido. Pepinos, se você mantê-los aquecidos, eles germinam muito rapidamente. Você pode plantá-los novamente em 2 semanas. É uma combinação de usar essas bandejas, como fiz aqui, para cultivar o rabanete, apenas como um exemplo. Eu não teria plantado eles tão cedo assim. Mas esse é um rabanete multissemeado, que nesta fase eles foram semeados cerca de 16 dias atrás, mas eles estiveram na casa praticamente o tempo todo no conservatório com um pouco de luz extra para ajudar, o que normalmente você não precisa fazer. Se você começar a semear em meados de fevereiro, pode-se virar sem iluminação extra porque há o suficiente. E mesmo hoje, o 24 de janeiro. Você pode ver a luz voltando aos poucos, ainda não completamente. Estou fazendo uma segunda enchida aqui, porque quero que essas bandejas fiquem realmente cheias de composto. O mais cheias que puderem estar. Você não pode compactar o composto, sabe? Não é como o solo. Se isso fosse solo puro, não funcionaria. O composto é muito mais estruturado e esfarelado. Então, você pode fazer qualquer combinação para finalizar esta etapa, pois é algo que gosto de fazer. Se estou plantando sementes, como mostrado, faria isso antes de regar. Este é um composto de realmente alta qualidade e o composto deve ser assim. Deve ser bem estruturado e aerado, o que significa que você pode plantar sementes e depois regá-las e o composto não vai escorrer todo. Sabe, porque a água drena, né? A água deve drenar bem rápido. Mas não regue muito rápido de uma só vez. Isso não seria inteligente e as sementes podem ser levadas embora. Vou mostrar para você uma semeadura rápida de cebola. Vou guardar isso. Composto valioso não quero desperdiçar. Podemos nos virar com uma quantidade surpreendentemente pequena para muitas plantas e um espaço reduzido. Para exemplificar, se eu for semear cebolas em vários locais, faria assim. Faça uma pequena depressão antes de regar. Se fizesse depois, poderia borrar um pouco. Então vou contar algumas sementes. Estas são algumas sementes para semear em casa. Portanto, faço isso parcialmente apenas para mostrar a profundidade. Farei o suficiente da árvore para mostrar como preencher com o composto, sem fazê-la por inteiro. Então isso é cerca de umas boas 5 sementes. Estou mirando em 5 a 6 sementes. Então vou apenas nivelar isso por cima. Então eu regaria. E quando você regar, faça isso em etapas até que esteja totalmente úmido. E então o que eu faria aí é realmente colocá-lo na casa onde as noites são muito mais quentes do que aqui. Está muito frio aqui à noite. Mesmo em fevereiro e início de março, as noites podem ser geladas. E então, bem, aí está. Essa é uma maneira de usar essas bandejas. Compacto e econômico. As plantas adoram. Você pode ver a qualidade desses rabanetes aqui crescendo em não muito composto. Vou colocar apenas 1 ou 2 plantas para mostrar a você a etapa final de colocá-las no solo. Na verdade, eu projetei um furador e a bandeja. Este é o meu furador de cabo longo com marcadores de espaçamento.
15 centímetros equivalem a 6 polegadas e 9 polegadas são aproximadamente 22 centímetros. Essa é a distância. Isso é o que usamos para rabanetes semeados em múltiplos. Isso se aplica a todas as plantas de salada. É bem simples. 12 polegadas, 30 centímetros seria talvez aipo ou milho doce. E eu tenho espaçamentos em uma aba de informações úteis no meu site. Uma vez que você tem os espaçamentos em sua cabeça, isso acelera as coisas, seja no bastão ou não. E a ideia disso é como ele combina essas células e tira uma dessas. É um perfil bem parecido, mas um pouco mais gordo e maior para que se encaixe perfeitamente. E sempre quando estou fazendo o buraco, eu o faço um pouco mais fundo para que isso possa descer lá e então o nível do solo sobe até o topo da muda. Vou mergulhar agora para finalizar. Dá para ver como isso vai e as plantas caindo. Certo.